Bom, vamos orar, gente. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá mais esse dia de estarmos reunidos, ó Pai, em Teu nome, para estudar a Tua Palavra, o que é muito gratificante, Senhor Deus, que é muito abençoador, ó Pai, poder sentar, falar da Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, aprender mais, estar em comunhão com os irmãos, conversando. Permita, Senhor, que seja um momento de edificação, que seja pelo Teu Espírito, Senhor Deus. O Senhor usa nossas habilidades, mas não é nossa capacidade, Senhor Deus, no fim. No final, o Senhor nos dá o entendimento, o Senhor nos esclarece, Senhor Deus. Nós apenas recebemos a Tua Palavra e nós pedimos que nós venhamos a receber a mensagem do Teu Espírito, Senhor Deus, sem ter intermediador, sem ter, Senhor Deus, nenhum tipo de fraude no meio do caminho, que o nosso próprio entendimento também não venha a ser distorcido e turvado, Senhor Deus, em relação à Tua Palavra. Abençoa as pessoas que estão se submetendo ao batismo, que estão, Senhor Deus, se convertendo, entrando na família da fé, trilhando esse caminho de morte, de sepultamento e de ressurreição juntamente com Cristo, Deus. E abençoa, Senhor Deus, as pessoas que têm, Senhor Deus, sido lenha, sendo combustível juntos, Pai, para motivar, Senhor Deus, esse projeto. Abençoa as pessoas que vão ver isso aqui por vídeo, Deus, e que elas possam também ser abençoadas, edificadas, e que nós juntos possamos crescer como igreja, sempre, Senhor Deus, à Tua sombra, Senhor Deus, sendo regados, cultivados por Ti. É o Senhor quem dá o crescimento, Pai, abençoando nossas vidas e trabalhando através de nós e apesar de cada um de nós, das nossas falhas e dos nossos defeitos, Senhor Deus. Abençoa cada uma das pessoas aqui hoje, as que vão chegar, as que vão, Senhor Deus, ter contato com esse material de alguma forma. E abençoa, Senhor Deus, todos os projetos que vão vir a partir destes encontros também. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos e entregamos ao Senhor esse momento. Amém. Amém. Bom, vamos lá, gente. Dando uma recapitulada rápida, o tema de hoje é uma breve origem do batismo, tentando relacionar se ele tem alguma coisa, tem alguma relação com o Antigo Testamento, se as pessoas daquela época, os religiosos daquela época já tinham uma noção do que era um batismo. Lógico, a gente sabe que João Batista estava cumprindo uma profecia, estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, tinha alguma base já existente para ele partir daquilo. A gente sabe que muitas das coisas da igreja hoje, foi uma revelação que foi se progredindo, né? A Páscoa que existia antes não é a mesma Páscoa que nós fazemos hoje, né? Lá no Egito, que eles sacrificaram um animal e com o sangue daquele animal eles pintavam, né, os umbrais das portas para marcar. A nossa Páscoa não é assim hoje. A gente eles também consumiam ervas amargas. A Páscoa foi transformada no que hoje é a ceia, né? Muitos entendem dessa forma. A própria Páscoa foi apropriada não no sentido cristão, mas no sentido mercadológico, comercial, para vender chocolate, etc. Então, assim, imagina que naquela época eles também tinham uma cultura, uma cabeça, e como eles receberam tudo isso vindo de João. Hoje, pra gente, na nossa época, é fácil entender como as pessoas entendem o que é Páscoa, por exemplo. Qual é o entendimento que as pessoas têm hoje de batismo? Hoje o batismo mais conhecido é o batismo cristão. Você pode comparar com outras religiões, mas a ideia aqui, o esforço de hoje é tentar entender de onde saiu esse batismo, como que as pessoas receberam essa mensagem, se era nova, se era algo que eles já lhes eram familiar, e também o significado e a simbologia do batismo. Antes da gente começar, só revisando o que a gente falou na primeira aula, a gente fez uma introdução percorrendo um pouco do Novo Testamento em relação ao que era o batismo, tanto o batismo de João, também conhecido como batismo de arrependimento. A gente falou que era um batismo de arrependimento para os judeus, pregado aos judeus. Esses judeus, eu não lembro se eu falei, mas incluem prosélitos, né? O que são prosélitos? Prosélitos eram pessoas que não nasceram como judeus, mas eles se convertiam ao judaísmo, né? Então a gente falou do batismo de João e do batismo cristão, partindo do Novo Testamento, dando mais atenção para o livro de Atos. Então a gente falou da história do eunuco com Filipe, depois viu o que mais se falava de batismo no livro de Atos, né? Esmiuçou um pouco mais a história de Filipe e também deu ali uma passeada pelo Novo Testamento no que era falado em relação ao batismo. Agora a gente vai dar um passo atrás e assim, a gente entendeu a diferença do batismo de João e depois o que mudou no batismo de cristão, que é o que nós temos hoje. E para dar um passo à frente aqui, um entendimento maior entre esses
batismos, a gente vai tentar entender o que na cultura da época eles entendiam quando João Batista começou a propor aquele batismo e a pregar arrependimento, e de maneira muitas vezes até contundente e ofensiva, agressiva contra os religiosos daquela época. O que isso significava para eles? E mais do que isso, eles já conheciam algum tipo de batismo, eles entendiam o que João estava falando, e aí entendendo como que foi o impacto cultural, a gente vai conseguir dar um passo à frente, um passo a mais à frente, entendendo o que o batismo cristão, a gente vai entender melhor o batismo de João e o que o batismo cristão mantém e o que ele altera em relação ao batismo de João, e entender um pouco mais sobre o significado e os símbolos que são associados ao batismo então. Vamos lá. Desde o início da igreja primitiva, a gente viu que, lá no livro de Atos, a gente vê que é reconhecido que é algo importante para a igreja, é um marco. Hoje, para a gente, é uma ordenança, é um sacramento, e lá também foi muito impactante. Hoje, eu queria falar um pouco mais desse contexto histórico, para trazer luz da forma que os judeus receberam esse batismo, né? Qual que era a familiaridade que eles tinham em relação à cultura. A origem exata do batismo, ela não é clara, porque imagina, João vem e fala, olha, vocês precisam se batizar com água. Da onde ele tirou essa ideia? Claro, como eu repito uma coisa que eu já dei a entender antes, a pessoa pode responder, não, o Espírito Santo mostrou para ele como tinha que fazer e ponto. Sim, tudo bem. Mas quando a gente fala que as coisas são espirituais, não quer dizer que elas não tenham alguma ligação com a realidade, com o que já existe, né? A gente faz muitas vezes atos orientados por Deus, mas que estão vinculadas à nossa cultura, né? Por exemplo, quando você recebe um sonho de Deus, para quem acredita na continuidade dos dons, você recebe um sonho. Deus tem que te dar um sonho de uma maneira que você entenda. Se ele mostrar um sonho, alguém falando num outro idioma, numa cultura que você não conhece, aquele sonho não tem propósito nenhum, porque você não vai entender. A mensagem precisa vir ao encontro de uma cultura. Então, o que o João estava apresentando, por mais que fosse uma profecia, que fosse do Espírito, ele se baseou em alguma coisa que já existia. Como que ele apresentou? Ele apresentou algo totalmente novo, que a gente não vê, por exemplo, passagens onde João explica o que é aquilo. Então, da onde que eles já tinham ideia? O que para eles era o batismo? Bom, eu fui atrás dessa pesquisa, como eu disse, não foi muito simples, não tem muito material. Eu peguei o que eu tenho de material em casa. Inclusive, eu tenho que fazer um agradecimento ao John MacArthur, é um teólogo, ele faleceu alguns anos atrás, foi recente, e ele foi em alguns dos estudos dele que eu consegui achar um pouquinho de informação que me deu luz, e eu acho que vai ser uma coisa que vai acrescentar bastante pra gente. Uma primeira referência, onde a gente sabe de batismos que eram usados antes do batismo de João, era numa comunidade que ficou bastante conhecida, talvez vocês já tenham escutado esse nome em algum lugar, na TV aparece de vez em quando, por causa que está muito vinculado à arqueologia, né? A história, que é a comunidade de Qumran. Eles acharam lá alguns manuscritos da Bíblia, antigos e muito importantes para o estudo de tradução da Bíblia e tudo, e por isso ficaram tão famosos, né? Essa comunidade. Eles eram uma seita, a gente escuta muito falar da Bíblia dos fariseus, principalmente, né? Que eram judeus, eram judeus, uma facção, um grupo judeu, mas tinham outros, né? Tinha os saduceus, que aparecem também com menos frequência do que os fariseus, mas aparecem bastante na Bíblia também. E tinham também outro grupo, que eram os essênios. Esses também são citados menos ainda. Esse pessoal de Qumran, acredita-se que eles eram parte desses essênios. E esses essênios, eles eram meio isolados do resto dos grupos. Eles tinham... Era bem uma seita mesmo, eles eram sectários, eles eram partidos. E essa comunidade de Qumran, eles viviam numa comunidade isolada. Habitavam nessa região de Qumran 2 anos antes de Cristo e até 1 ano depois. Então, o batismo de João está lá por volta de 30 depois de Cristo. Então, isso foi cerca de 30 anos antes do batismo de João. E aí eles descobriram que lá tinham alguns tipos de batismo, só que os batismos deles eram diferentes, eram batismos que eram repetidos frequentemente, eram rituais que eram repetidos frequentemente, e o João é um batismo que se propõe a ser um batismo único. O que deixa
a base de João, o conhecimento de João em relação a esse batismo é fraco, porque eles eram isolados, então não faz muito sentido ter essa base em um grupo tão isolado, e porque também tem essas peculiaridades que eram rituais diferentes. Então dificilmente teria uma ligação do que o João estava apresentando com essa comunidade dos essênios, essa comunidade de Qumran, porque provavelmente o povo da época não estava muito por dentro do que eles faziam, provavelmente não eram os mais populares grupos dos judeus ali. Mas existe uma outra linha que eu acho bastante interessante e que faz muito mais sentido porque vai se ligar com as tradições do Antigo Testamento. E isso faz todo sentido para os fariseus que eram vidrados, apaixonados por ter o conhecimento da lei, do que estava escrito no Antigo Testamento. Existia, próximo à época do batismo de João, batismo por imersão, mas batismo com um banho, né? Uma limpeza ritual que os judeus faziam, especialmente para os prosélitos que eu falei antes, que eram aqueles que se convertiam ao judaísmo. Eles não nasciam no povo judeu, mas eles se convertiam ao judaísmo, e dessa pessoa era exigida algumas práticas. Entre elas, uma limpeza, um banho. E também estudo da Torá e circuncisão, né? Circuncisão é o que a gente vai ver isso mais para frente, mas o circuncisão era o judeu nascido homem, né? O homem se submetia a cortar a pele que sobra no pênis ali, né? E isso era um símbolo, era uma aliança que fazia com que aquela pessoa fizesse parte do povo de Israel. Então, muitos vão entender que, pela circuncisão ser esse ritual de entrada a Israel, o batismo é como se fosse o equivalente à circuncisão. A circuncisão está para o povo judeu, como o batismo está para o povo cristão. Porque o batismo é o que mostra publicamente que aquela pessoa está entrando na família da fé, se converteu de fato. Então, assim, você já começa a ver algumas relações. Porque circuncisão, eles já sabiam o que eram, desde dos tempos mais remotos, que Deus se revela para o seu povo, já foi instituída a circuncisão. No entanto, vale lembrar que esse batismo judeu não é certo. Os historiadores, né, os estudos não conseguem comprovar ao certo. Mas o mais provável é que ele tenha vindo depois do batismo de João. Talvez, e aqui também eu não vi nenhuma fonte, é só um chute, talvez, o batismo de João se popularizou e os judeus fizeram algo similar para trazer, né, se bem que eles, meio improvável, porque eles eram tão apegados à tradição que eles teriam dificuldade de colocar um elemento novo e tudo. Então, assim, é meio nebuloso. Mas, de qualquer forma, mesmo que tenha sido depois o batismo que foi instituído para pessoas que se convertessem ao judaísmo, você começa a ver esses elementos se misturando. A circuncisão como um ato de entrada, então João estava ali se baseando nas coisas que os judeus conheciam, para então, talvez ele não tivesse nem consciência disso, mas espíritos disso, mas acaba sendo um ritual onde seria a entrada para um novo acordo, uma nova fase da vida daquela pessoa, uma conversão. E aí a gente entra no elemento da água, que é o mais importante no batismo. A gente tem muita coisa do Antigo Testamento relacionada à água. Nos rituais de Levítico, descrição em Números também, onde eles usavam em rituais de purificação, tanto de pessoas quanto de objetos. E eles já usavam esses termos, batizar, batismo, eles já conheciam. Então quando João vem falando para que eles precisavam se batizar, não era uma palavra nova, era algo que eles conheciam dos rituais deles. Então, embora o que João tivesse... A gente vai falar um pouco mais sobre isso. João estava propondo algo que chegava a ser ofensivo. Era ofensivo, e a gente vai ver o porquê, aos religiosos, por ter algumas coisas novas ali, mas ele era baseado em coisas que eles conheciam. Então, algumas coisas que a gente pode citar, por exemplo, na lei mosaica, a gente tinha a água como ritual de limpeza para contaminação, quando a pessoa tinha contato com o defunto, quando a pessoa... Tem várias situações onde a pessoa tinha que se purificar, né?
O homem, quando tinha poluição noturna, né, que é quando o homem ejacula involuntariamente de noite, o cara ele ficava contaminado, ele tinha que também se limpar, se purificar, menstruação da mulher, tinha várias situações. Tem algumas referências no material aí, em Levítico 15, Isaías 1, onde esses rituais são descritos, em números também. Mais uma vez, embora esses rituais usassem água, tivessem todos esses elementos em comum, eles eram feitos a cada necessidade de purificação. Cada vez que a pessoa se contaminasse, ou o objeto se tornasse impuro, ele era feito. E aqui João tá apresentando uma coisa diferente no sentido de ter uma cisão. É uma vez só. Aquilo é um marco que vai mostrar uma mudança de mentalidade que a gente viu que era o arrependimento. E isso era tão ofensivo para os judeus, porque um judeu que aceitasse o batismo de João, ele estava alegando publicamente que ele era um judeu, mas que ele estava vivendo como alguém que não fosse, como um gentil. E aí, essa confissão era motivo de vergonha. As pessoas... Era como se ele estivesse assumindo que ele não estava sendo fiel à tradição, né? E isso era ofensivo porque os fariseus, especialmente, pegavam muito na tradição e cumpriam as regras. Mas mais do que isso, era na parte espiritual, era mostrando que Israel estava virando as costas para Deus. E que Deus estava chegando ali falando, olha, vocês estão virando as costas para mim. Venham e se arrependam. Porque tem algo novo para chegar e vocês só vão estar prontos para esse algo novo, para o Messias, para Cristo, se vocês se arrependerem da vida que vocês levam hoje. E por isso Jesus, ele é tão incisivo quando ele fala com os religiosos e fala, olha... vocês veem o cisco no olho dos outros e não veem a trave nos seus olhos, né? Vocês olham para as pessoas e pregando para as pessoas falam, façam o que os fariseus pregam, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam tão apegadas à lei e sem se importar com a essência da lei, que é o próprio Deus. Então era um chamado para a nação, de assim, olha, revejam o que vocês estão fazendo, se arrependam, porque Cristo vai chegar com boas novas e vocês só vão estar preparados para isso se vocês se arrependerem, se vocês confessarem que não está tudo bem. A passagem onde os fariseus são acusados, vocês gostam de orar nas praças, de ter franjas nas suas roupas, porque aquilo mostrava, ostentava. É como um soldado que gosta de colocar todas as estrelas, as condecorações dele. Eles gostavam de apresentar as coisas, né? A oração que Jesus, na parábola dele, talvez baseado em alguma coisa real, onde o fariseu entra na igreja e fala, eu não sou como os demais homens, né? E aí tem lá um publicano que mal conseguia levantar a cabeça, ele ficava envergonhado diante de Deus. Era essa postura que Jesus queria deles, de arrependimento, enquanto eles estavam orgulhosos, eles estavam vinculados com a lei. Então, por isso era tão ofensivo que judeus, a classe religiosa olhava e falava, poxa, os judeus aqui estão se sujeitando ali, assumindo que estão em falta, que estão agindo como gentios. Nós temos esse contexto quando João chega e propõe isso. Por isso é tão ofensivo. E a gente entende que a classe religiosa e as pessoas daquela época, o povo de Israel, os judeus daquela época, eles entendiam o que João estava propondo. Por isso que a gente não tem trechos bíblicos mostrando ali que João estava explicando algo novo. Não, ele está falando, olha, vocês estão em pecado, se arrependam. Aí as pessoas até falam, mas quem é você para pregar desse jeito? Você é Elias? Ele fala, não. Você é o Messias? Não. Eu sou aquele que prepara o caminho, e aí ele faz menção a Isaías. Então, assim, especialmente os religiosos estavam entendendo o que estava acontecendo. Né? Eles estavam entendendo que João se colocou ali na posição... inclusive, o próprio livro... a própria apresentação de João na Bíblia, no livro de João, que o livro de João é escrito pelo apóstolo e o João Batista é o que batizava, são dois Joões diferentes, né? O autor do Evangelho e o João Batista. Ele vai usar a apresentação de João como usava a apresentação dos antigos profetas, né? Colocando João como um profeta. Então, nesse contexto que chega então essa proposta de João, e por isso ela é tão ofensiva. Como eu falei antes, muitos intérpretes aí da Bíblia, muitas pessoas estudiosas vão relacionar o batismo para o cristão vai ser essa entrada na fé, assim como a circuncisão para
os judeus. E aí a gente vem e pensa que assim, começa a entender o porquê que o batismo de João era tão polêmico para a época. Por conta de todo esse contexto histórico, esse contexto cultural, ele chamando o povo para arrependimento, né, mostrava essa confissão pública de culpa, né, a mostrar como que as pessoas que se submetiam ao batismo, eles eram as que estavam consideradas preparadas para essa boa nova. A gente vê que as pessoas que se submetiam ao batismo de João eram aquelas que estavam preparadas para o que estava por vir, né, que era o Messias. E mesmo pessoas piedosas como Apolo precisavam aprender sobre Jesus para então ter uma visão completa do que estava sendo revelado ali. Então, de certa forma, hoje tem uma questão que é até bem polêmica, que eu acho que para a gente ter um entendimento melhor, a gente consegue relacionar. Existem pessoas que não conhecem a Cristo, e aí elas se convertem, na verdade elas começam a frequentar igrejas e se batizam em igrejas que são seitas, que não são realmente cristãos, se vendem como cristãs, mas não estão ensinando o evangelho de verdade. E aí essa pessoa acaba saindo dessa igreja, vai para uma igreja bíblica, vê que o que ela aprendeu ali não foi de verdade o evangelho, e aí a gente vai ver que o batismo é um só, isso fala em Efésios 4, 5, mas ela entende que aquele batismo não foi o batismo cristão, que ela foi ludibriada, que ela foi ensinada. A Bíblia se trata de outro evangelho como algo falso, né? Algo que não é puro, um falso evangelho, que não é de fato um evangelho, mas é tratado como outra coisa. E Paulo ainda fala, ainda que eu fale para vocês, um anjo venha e pregue um outro evangelho que não seja esse de Cristo, ele seja anátema, ou seja, ele tem que ser desconsiderado, tem que ser desprezado, né? E aí essa pessoa entende que o batismo dela não está ok, que ela precisa se batizar de verdade, agora que ela entende, que agora sim ela entende o que é o evangelho, aí tem aquela necessidade que a gente falou antes do discipulado, da pessoa saber onde ela está entrando, e aí ela decide se batizar, não se batizar de novo, mas para ela é o único batismo, é o primeiro batismo, aquele não valeu, é um batismo inválido. Aí a gente chama de rebatismo, né, popularmente. E ele é tão polêmico justamente por causa disso. As pessoas falam, mas pode se batizar? Muitas pessoas têm essa dúvida. Há pouco tempo pessoas me perguntaram sobre pô, Rodrigo, eu já me batizei, mas era assim, ou eu me batizei na igreja católica, vale, não vale? É um ponto sensível de tocar, porque a gente vai falar um pouco mais na próxima aula sobre isso, porque o batismo tem a ver com o quê? Com a fé e com a conversão. E quem sabe se converteu de verdade, se tinha fé, se tinha entendimento, quem que é? Não é quem está ministrando o batismo, não é o pastor, não é o irmão, o amigo, é a própria pessoa. Então, a pessoa de fato tem que saber se aquele batismo para ela, se aquela confissão que ela fez, ela tinha entendimento, se valeu. Por isso que não é comum batismo de crianças. Algumas denominações fazem batismo de crianças, vai ser um outro assunto que a gente vai trazer para frente também, mas porque a gente entende que para o batismo há de ter uma consciência do que você está fazendo, né? E aí, no assunto que a gente falou na outra aula, Rodrigo, precisa realmente ter um estudo para o batismo? Não é um requisito expresso, mas o que acontece é que a pessoa precisa crer. Atos 8:37, né? A pessoa precisa crer. A gente vê na história do eunuco que a gente estudou na primeira aula que Filipe ensina o eunuco durante algum tempo e aí ele se submete ao batismo porque ele entendeu e logo antes ele estava lendo Isaías e não estava entendendo. Então naquele momento ele não estava pronto para ser batizado porque ele não sabe onde ele está entrando, ele não sabe qual que é a verdadeira fé. E para isso, então, você precisa ter consciência do que você está fazendo. Aí, normalmente, eu devolvo a pergunta para a pessoa. Você tinha consciência do que você estava fazendo? Independente de onde foi, independente de quem foi? Porque se seu batismo, você tinha uma consciência do que você estava entrando e tal, agora, se te ensinaram errado e tudo, talvez você realmente não cria no Deus verdadeiro. Você não cria no que a Bíblia no Deus bíblico. Então, por que é polêmico? Porque tem todas essas questões e fora isso, publicamente, você está rompendo com aquilo que você aprendeu antes, mostrando publicamente que aquilo você não acredita, que não é válido e vindo para a verdadeira fé. E era o que acontecia lá, de certa forma. Os judeus se submetiam àquilo falando, olha, eu estou vivendo uma farsa, sabe? Eu estou aqui dizendo que eu cumpro a lei, mas eu
ninguém cumpre a lei e eu estou em pecado, eu estou vivendo como um gentil. E por isso era tão impactante para aquela época. Deu para ter uma noção, né, de como que chegou assim a mensagem de João. Pelo menos o quanto eu consegui ir estudando as escrituras, estudando outros estudiosos, para tentar entender um pouco desse contexto. E aí agora que a gente entendeu como chegou isso vindo dos rituais judaicos, vindo da cultura da época, o que isso vai mudar para frente? Porque se João se apresenta como alguém que vinha para preparar o caminho, depois a gente vai saber que vem Jesus, exerce o ministério dele, prega, faz milagres, é crucificado, ressuscita, ensina, fica ali mais ou menos por 40 dias com os discípulos, depois de ressurreto, ensinando, fala para eles esperar em Jerusalém que eles seriam revestidos do Espírito Santo. Quando ele retorna aos céus, ele sobe aos céus, ele deixa a ordenança de, olha, vai por todo mundo e pregue, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a gente volta na questão do batismo, ou seja, ele dá ensinamentos e aqui ele volta falando para pregar. E agora, mudou alguma coisa desde o batismo de João até o batismo cristão aqui agora que Jesus está instituindo? Vamos então falar disso. O que muda? O que continua válido? O que muda? Muda alguma coisa? O batismo cristão ele vai manter muito dos símbolos que João apresenta no batismo dele. Só que ele também ressignifica grande parte dos elementos do Antigo Testamento, né? Que acabam, aí você vai estudar o Antigo Testamento, essas coisas que eu falei, circuncisão, purificação com água e tal, e eles começam a aparecer sombras, assim, preparações de algo que foi progressivamente se revelando e aí se torna algo claro pra gente, mais claro pra gente hoje, né? Como, por exemplo, por que antigamente, só um exemplo, não tem a ver com batismo, mas para vocês entenderem como que a revelação de Deus vai progredindo e vai vindo cada vez mais luz para a gente ter entendimento. Em determinado momento da história não tinha uma visão completa, mas, por exemplo, no Antigo Testamento eram sacrificados animais para que as pessoas que o sacrificassem fossem redimidas dos seus pecados, tivessem seus pecados perdoados. Tá, mas se eles faziam isso hoje tem judeus ainda até hoje no mundo, por que os judeus não sacrificam, na verdade, os cristãos? Por que os cristãos hoje não sacrificam animal, né? Judeus a gente vai entrar numa outra seara, né? Mas por que não precisa mais? Porque aquele animal que era sacrificado e tinha toda uma regra para ser um animal que fosse puro, né? Um animal que não tivesse nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de doença, um animal bem cuidado para aquele tipo de sacrifício, de remissão de pecados, ele era um prenúncio do que Cristo ia fazer. Porque aquele animal, normalmente, ele era um animal especialmente cuidado para esse fim. Era como se fosse um animal de estimação que nós tivéssemos. Imagina que você pega um animal desde pequeno, cuida dele, né, se afeiçoa aquele animal e tudo, e cuida para que ele não tenha doença, para que ele nasça forte, saudável, de todo jeito que a lei entendia que tinha que ser. E aí chega num determinado momento, você pega aquele animal e leva para sacrificar. Você cria vínculo com aquelas, né? Você tem um carinho com ele, tudo. E a ideia é mais ou menos essa, porque Deus pegou o seu próprio filho e falou, você vai ser entregue por um sacrifício pelo pecado dos outros. Então entende a relação que tem os animais sacrificados no Antigo Testamento com o sacrifício de Jesus? Uma vez que Jesus se sacrificou por nós, não tem nada mais puro do que Jesus que a gente possa sacrificar. Perdeu a necessidade. O que era de fato chegou e aquela sombra agora não faz sentido. Então o batismo é assim, muitas coisas começaram a fazer sentido também. E aí eu coloquei um quadro nesse material, tem um quadro aí, e esse quadro eu relacionei tentei fazer uma relação entre o batismo de João e o batismo cristão para ver se muda alguma coisa e o que mantém também para a gente então seguir. Bom, vamos lá. Então, no quadro abaixo a gente vai dar uma olhada aí, a gente vai lembrar de alguns elementos do batismo de João e entender aí então o que se mantém e o que é ressignificado. Lembrando então, a quem se destina o batismo de João? Judeus e prosélitos que estavam ali arrependidos da vida que estavam levando e reconheciam que estavam voltando as costas para Deus. No batismo cristão, isso muda? Muda. Não é só judeu que se batiza, qualquer pessoa convertida a Cristo se batiza. Então, esse é um elemento que é ressignificado, é mudado, é alterado do que João pregava. Na segunda linha,
o batismo era para arrependimento e perdão dos pecados, isso não muda. João falava para os judeus, embora o público mudasse, esse elemento do batismo é o mesmo. Os judeus, para se arrependerem do que a gente já conversou, acabou de falar, de toda a visão que eles tinham ali da fé, e então tem as referências aí em Mateus, Marcos e Lucas, onde João vai falar para eles, se arrependam, né, se preparem, né, para a vinda do Messias. E no batismo cristão, logo em Atos 2, 38, Pedro vai falar que o batismo é para arrependimento de pecados. Ele vai manter esse elemento do batismo cristão. Em relação a preparar o coração das pessoas que se batizam para a chegada do Messias. Bom, isso de fato muda, porque inverte a ordem das coisas. Para o batismo de João, Cristo ainda não tinha iniciado seu ministério. Então ele estava preparando aquelas pessoas para receber uma mensagem que viria. Nota que para a gente é diferente? A gente tem contato com a mensagem de Cristo e com Cristo, e aí a gente se batiza. Então isso muda a ordem das coisas. Então aqui também há uma sutil alteração, mais importante alteração. Esse batismo era para aqueles que estavam prontos para receber o Evangelho? O de João, sim, porque eram aqueles que se arrependiam de fato. Eram aqueles que, com a pregação de João, com essa nova proposta, eles se submetiam mediante arrependimento. Aqui a gente a gente se arrepende pela mensagem de Cristo e depois a gente se batiza. Ele exige uma renúncia pública. A gente já viu que isso não muda. Por quê? Porque para os judeus, a gente já falou bastante também, eles estavam até ofendendo a elite religiosa porque eles estavam assumindo, eles estavam confessando publicamente de que não estava tudo bem e que eles estavam arrependidos. E isso que era uma grande ofensa, né, para a elite religiosa da época. E para nós hoje não é exatamente... não tem a ver com a elite religiosa, mas tem a ver com a nossa vida como um todo. A gente apresenta ao mundo que a gente tem uma visão de fé e de que a gente entende, especialmente no batismo cristão, algo que a renúncia em si não muda, você tem uma renúncia, mas o que muda nesse elemento aqui é que agora a gente entende que a gente tem necessidade de Cristo. Lá eles se arrependiam da sua vida sem ainda entender o que era Cristo, porque Cristo não tinha chegado, mas hoje nós temos essa renúncia e nossa necessidade para Cristo, de Cristo fica claro. Outra coisa que não muda, produz arrependimento? Não, o batismo ele não gera arrependimento na pessoa. Tanto no batismo de João as pessoas se arrependiam e se batizavam, quanto no batismo cristão a pessoa se converte, se arrepende e batiza. Então o batismo ele é fruto de arrependimento e não o contrário. Eu vou me batizar para eu me sentir melhor e me arrepender, para eu ter uma... A pessoa não se batiza procurando algo. Ela se batiza porque ela encontrou algo, porque ela já mudou. Então, se vocês encontrarem alguém aí com a expectativa de eu vou me batizar porque eu quero mudar de vida, porque eu quero... Cara, você está invertendo as coisas. Você tem que conhecer o Evangelho e entendê-lo e realmente se converter. Aí você se batiza. Você não vai se batizar para. Você vai se batizar porque você encontrou essa mensagem e ela entrou no seu coração. Quanto ao significado e ao simbolismo, o que muda em relação? E eu já adianto que muda. No batismo de João estava vinculado intimamente com o sinal de arrependimento e para perdão dos pecados, como a gente já falou antes. No batismo cristão, ele representa publicamente o ingresso à fé, à família da fé, e tem o simbolismo de sepultamento, de morte, né? Sepultamento e ressurreição. Por que que aqui pode parecer bastante semelhante, mas por que muda? Porque quando o cristão se batiza, e a gente vai falar, vai ser essa linha que a gente está falando vai entrar para o último tópico dessa aula, que é a parte do simbolismo. O sepultamento, a morte, sepultamento e a ressurreição, ela está intimamente ligada com a identificação com o ministério de Cristo, que morreu, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Então, no batismo, você entra para a família da fé com essa identificação que você tem com Cristo.
E isso não poderia ser feito para os judeus. Aí você pode falar, não, mas o ritual era o mesmo, era por imersão, então significava morte também? Não tinha, poderia até ter algum tipo de relação com isso, mas não tinha como apontar para Cristo. Apontava para Cristo de uma maneira fora do tempo, anacrônica, antes de acontecer. Mas como Cristo não tinha ainda ressuscitado, para os judeus representava arrependimento. Ponto. Eles não tinham como ter esse entendimento ainda. Para a gente hoje tem toda essa ligação com Cristo. E aí a gente entra então nessa parte do significado do batismo. A palavra em si significa mergulho, submersão, um mergulho completo, uma imersão na água. E por isso, né, vem da palavra do grego batizo. Por isso muitas pessoas vão defender apenas o batismo por imersão. E ele é o ideal na minha concepção, mas eu não sou rígido para outros métodos de batismo, e isso vai ser na aula 3, na próxima aula que a gente vai falar. Eu acho que existem sim casos de exceção em que você batiza de outras formas. Tem alguns requisitos do batismo? Claro que tem, mas quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado, mas às vezes a pessoa não tem tempo de se batizar. Por isso que alguns materiais de consulta, que inclusive estão na bibliografia desse material que a gente está produzindo, tem algumas discordâncias, porque você vê que às vezes porque a pessoa está muito apegada a uma denominação, ela fala, não, mas para você fazer parte da igreja, ser reconhecido, você tem que ser batizado. Ok, de uma maneira formal, é como assim, se eu não assinar o contrato da casa, a casa não é minha. Mas às vezes você está fazendo um negócio com um amigo de tanta confiança que você sabe que está tudo certo antes de assinar. Pô, na família da fé, às vezes a gente recebe uma pessoa que ela já é considerada como um irmão e só falta assinar o documento. Então, assim, eu acho rígido demais você falar assim, não, ele só é irmão se ele batizar. Por quê? Porque se a gente olhar para trás, o ladrão da cruz é nosso irmão. Porque ele está com Deus. Porque Jesus prometeu que naquele dia ele estaria com Jesus Cristo. E ele não é batizado. Ele não é batizado. Né? Apolo, que a gente acabou de citar em Atos 18, 25, né? Apolo pregava e tal, aquele Priscila vai ali, chamam eles para dar uma respaldada, mas ele, pô, dá para ver que a pessoa é fiel, é crente, tá interessado, não é batizado ainda, mas assim, a convivência vai mostrar que são irmãos de fé. E aí, então por isso que eu não sou tão rígido em relação a essas coisas. A pessoa crê, então ela é meu irmão, agora vamos providenciar seu batismo, que é importante. Né? Agora, às vezes a gente sufoca o que os fariseus faziam aqui. Às vezes, por causa das regras, a gente sufoca o Espírito, a gente sufoca Deus, a gente sufoca a comunhão, a gente sufoca coisas essenciais para a nossa vida de fé. Né? E o batismo é importante, mas a gente não pode perder a essência, sabe? Então, mas em essência, essa é uma das coisas que as pessoas argumentam para falar, o batismo tem que ser só por imersão, ou melhor que seja por imersão, como é o meu ponto. Por conta uma das defesas é a defesa da palavra, a gente vai voltar a isso depois. Bom, ela ilustra a experiência de regeneração. Regeneração a gente vai ver quando for falar do panorama do Evangelho, tá? A gente vai falar de santificação. Na verdade, eu vou preparar uma parte, um capítulo à parte sobre regeneração, santificação, glorificação e conversão. A parte da conversão a gente já está falando bastante no batismo, mas um acréscimo que eu vou fazer ao nosso material base, que eu acho importante, e a regeneração é parte da vida do crente, né? É importante dizer que a regeneração, ela se dá na conversão do crente. Tipo, você se converte, você entende a mensagem, você começa a mudar, a regenerar, a se transformar em outra coisa, porque aquela mensagem entra no seu coração. Então, não é o batismo, esse ato público que traz a regeneração, mas ele ilustra a experiência de regeneração, da sua conversão. E ele faz isso como? Fazendo o símbolo da morte e do sepultamento, né? E depois da ressurreição. Como eu disse, tá? É usado para a gente se identificar com Cristo e também da pessoa batizada. Quando a pessoa batizada ela é imersa na água, é como se ela tivesse sido sepultada, né? Ela morreu, foi sepultada, e quando ela retorna, assim como Cristo ressuscitou, e a promessa é que Cristo era as primícias e que outros vão ressuscitar, né? Os outros cristãos vão ressuscitar depois dele, essa pessoa ressuscita, ou seja, é um novo eu, é uma nova pessoa, uma nova criatura, como diz em 2 Coríntios? 2 Coríntios 5, né? Então, o batismo simboliza isso.
a morte, o sepultamento e a ressurreição. Aí tem uma dúvida que eu fiz um estudinho aqui pra gente partir pro finalzinho, que eu falei, puxa, mas será que tá certo associar o batismo a isso que eu acabei de falar, de você sepultar uma pessoa como se fosse na terra, só que a gente tá na água aqui, depois ela ressuscitar? Porque será que há tanto tempo atrás os sepultamentos eram feitos da mesma forma que a gente faz hoje, enterrando? Porque a gente vê na Bíblia o sepultamento de Jesus, e como que é feito o sepultamento? Onde que ele é sepultado? É debaixo da terra? Não. É numa caverna, né? Cavada, né? Na rocha cavada. A gente tem algum outro sepultamento na Bíblia? Do Novo Testamento? Não vamos considerar o Antigo, porque é muito longe. Tem mais um famoso, e dá pra gente ver como ele foi sepultado também. Quem lembra? Lázaro? Lázaro, boa! Como que Lázaro sai da onde quando Jesus ressuscita ele? Eles têm que puxar a pedra, né? Então ele também foi sepultado. Eu falei, puxa vida, mas faz sentido esse simbolismo? E aí, gente? Se as pessoas eram sepultadas em rocha e não em terra, por que faz sentido esse simbolismo que a gente prega até hoje? Ninguém teve essa dúvida? Como assim? De batizar na água? Não, batizar na água, pelo menos eu sempre tive essa ideia. Se vocês discordam, pode falar, mas assim, você submergir a pessoa na água é como se você estivesse enterrando a pessoa, né? Eu associava isso. Não é isso? E quando você traz ela de volta, é como se ela... Filme de zumbi, né? A pessoa sai da cova e volta, né? Não, brincadeira. Você falou, a água purifica, né? Até o final do Deus vai dar só as pernas, né, galera? A água purifica? É. A água, na terra não dá, né? Então. E esse trechinho do estudo eu achei interessante por causa disso também. Acho que não tem em outros materiais, mas eu fui pesquisar. Tipo, será que tinha outros tipos de sepultamento na época? Não. Né? Especialmente para a cultura dos judeus, porque tinham vários outros povos, né? A própria igreja primitiva estava imersa na cultura greco-romana, no Império Romano, né? Então vamos lá, no material de vocês está escrito o que eu vou falar agora, depois vocês podem acompanhar alguns detalhes que tem ali, mas é válido sim, tá? E eu fui meio... Às vezes a gente tem que ter uma visão aberta de que as opções que a gente tem não são só as que nos são apresentadas. Sim. E eu fiz isso de brincadeira com vocês. Poxa, qual foi a minha pergunta? Poxa, se o sepultamento naquela época era em rocha, será que esse simbolismo é válido? Claro que... Porque eu fiz uma pergunta que já tem um erro na estrutura da pergunta. Esse não era o único tipo de sepultamento. Eu induzi vocês ao erro, entende? E eu fiz isso de brincadeira, porque foi a dúvida que eu tive. Eu falei, poxa, mas eu tenho esses dois sepultamentos famosos. A gente tem outras referências em parábolas onde Jesus fala, deixe que os mortos sepultem seus mortos, tal, mas não fala como que era o tipo de sepultamento. A gente sabe que era um sepultamento de dias, demorado, mas não fala se alguns enterravam, outros colocavam em rocha. Mas a resposta aqui é que sim, existiam outros tipos de sepultamento em outras culturas, mas também entre os judeus. O que acontecia era que, embora os sepultamentos que nós encontramos no Novo Testamento, como de Jesus e Lázaro, que a gente falou, sejam em túmulos escavados em pedra, isso se dava especialmente entre os mais abastados, entre os ricos. Lázaro provavelmente era uma pessoa que tinha posse, né? A gente tem alguns indícios disso na palavra e em estudos históricos. E aí você fala, mas Jesus tinha essa grana toda? Mas foi o túmulo do... Quem que era lá? José de Arimateia. O José de Arimateia. Era um túmulo cedido de alguém rico. O Airbnb. Então, o sepultamento... Ah, é, né? Já viu esse meme já? Já viu esse meme aí? Não. Que diz que o Jesus que inaugurou, né, o Airbnb, né? ele alugou o túmulo por uma semana. Ou por... Só o final de semana, só. Devolveu. O que acontece? Em aldeias mais pobres, era comum que os túmulos fossem em covas simples, escavadas sim em terra, para sepultar, mesmo entre os judeus do primeiro século. Então existia esse tipo de sepultamento também. E além disso, eles tinham contato com outras culturas, como... Acabei de falar que fazia parte do Império Romano. O Império Romano tinha cremação para quem era mais rico, para o pessoal da elite. Tinha o enterro, que é chamado de inumação, né? Que era comum também, né? E alguns ricos possuíam mausoléus, né? Mausoléus eram construções que eram feitas só para sepultar as pessoas ali, né? E tudo. Inclusive tem uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o mausoléu de Alicarnasso, né? Que é famoso, construção famosa, que é um mausoléu, um túmulo bastante... uma arquitetura bastante interessante e rica e tal. Então acho que já
foi destruído, né? Se eu não me engano. E tinha também a cultura egípcia, desde o Antigo Testamento, tá muito presente junto aos judeus. José foi embalsamado. Embalsamado, para que o corpo dele fosse preservado, para que eles pudessem levar depois, né, quando eles saíssem do Egito, lembra? E mas Pai Senhor, lá é famoso o quê? A mumificação, né? O embalsamento. E existiam outros, né? Aí eu fui pesquisar que tinha em rocha outras culturas, como os árabes e os nabateus também escavavam rochas. Existiam enterros curiosos entre os sírios e mesopotâmios também, que além de túmulos, eles usavam poços, usavam jarros também. Às vezes jarros de uso de casa mesmo, ou jarros comprados para isso. Eles colocavam as pessoas em jarros, assim, tinha umas coisas interessantes. Então tinha mas era aqueles troços de barro, Márcio. Não tem lá do casamento, as talhas? Né? Tipo aquelas coisas. Nesses filmes que a gente vê muito evangélico, eles mostram muito eles empilhando pedras em cima. Também era um sepultamento? Eu não lembro se tem na passagem da Bíblia. Que era a pessoa colocada e eles enchiam, faziam aquele monte de terra. Eu acho que eu tô entendendo o que você tá falando. Só, eu não lembro de ter lido na Bíblia. Pois existe. Eu acho que, assim como hoje nós vemos, por exemplo, às vezes a gente enterra uma pessoa e aí a gente coloca uma cruz em cima. Né? Eu não tenho certeza da referência que você está tendo, teria que ver. Às vezes é para dificultar roubo também do corpo. E para mostrar ali um marco de que alguém foi enterrado. Tipo quando a gente passa nas estradas, às vezes a pessoa não foi enterrada ali, mas a gente vê umas cruzes para simbolizar que alguém morreu ali e tal. Eu acho que está mais para uma representação gráfica de que ali é um túmulo do que exatamente algo com o sepultamento em si, entende? Mas aí teria que ver mais a referência mais adequada para a gente bater o martelo. O dinheiro de Judas que ele entregou a Jesus foi comprado peças para poder fazer um cemitério. Sim, e tinha. Hoje a gente aluga, né? Ou compra o espaço no cemitério, né? Lá eles compravam terras para isso. Desde o Antigo Testamento, né? Inclusive, tinham terras onde eles preparavam para ser E sim. Inclusive tem um nome que fica característico por isso, né? Dinheiro de morte, dinheiro de túmulo, não lembro qual que é a expressão, por conta do dinheiro que ele recebeu e usou para isso, né? Muito bem. Bom, encerrando então, um resumo, sabendo então do significado, de onde vem a palavra, das coisas do Antigo Testamento, de como veio o batismo de João e agora o batismo cristão, como que a gente pode resumir o que é o batismo? Tem duas frases que eu achei interessante. Vocês podem criar a ideia de vocês, até é bom que vocês tenham. Pensem nas palavras de vocês para vocês terem isso natural para falar para os outros. Mas como base, como um ponto de início, eu coloquei duas frases aqui que eu acho que resumem bem o que é o batismo. O batismo nas águas é uma demonstração pública de que você morreu para o mundo, né, o velho homem morreu para o mundo e está assumindo uma nova vida em Cristo. Uma outra forma de colocar a mesma coisa é a declaração do cristão ao mundo de que morreu com Cristo e que ele ressuscitou para andar em nova vida. E aí o texto base para isso é Gálatas 2:20, que diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É isso, gente. Alguma dúvida? É isso. Foi um pouco mais diferente, um pouco mais de teoria, de estudos, mas eu acho que isso traz bastante luz assim, para o nosso entendimento. E aí na próxima aula a gente vai falar sobre... Acho que vai ser uma coisa que vocês vão gostar bastante, porque o último tópico vai ser sobre perguntas difíceis, então pensem nas coisas que são complicadas em relação a esse tema para a gente conversar, sobre os métodos de batismo e sobre a importância, tipo, é obrigatório, existem exceções. Essa vai ser o tema da nossa última aula. Acho que o tema dela é importância, métodos e perguntas difíceis.